poderosas, tudo bem com vocês? Quem diria, né? Já estamos no nosso terceiro episódio hoje com uma convidada super mega especial. E você que é nova nesse canal, já chega se inscrevendo e aí chama todas as poderosas, porque toda terça-feira, a partir das 19 horas, nós temos um novo episódio aqui para você. Nosso foco é trabalhar empreendedorismo feminino e negócios de impacto. A cada semana a gente traz uma convidada mega especial que faz a real transformação ocorrer não apenas na vida dela, mas na vida também de outras poderosas. E hoje nós estamos aqui com uma convidada que eu admiro demais. Nós temos uma história de vida muito parecida. Somos mulheres fortes que tomamos decisões disruptivas e essas decisões levaram ela a ter um resultado extraordinário. E eu estou muito feliz, muito grata, muito honrada de ter Isa Lima aqui com a gente hoje. Isa, tudo bem? Como é que você tá? Olha, quando a gente se conheceu, eu era recém-casada no meu primeiro casamento e você já morava lá. E nós éramos vizinhas de parede. Altos papos, altas histórias. E assim, eu não sabia nada do que era ter um relacionamento. E você já tinha um casamento há alguns anos, né? E a gente, acho que eu fui uma das suas primeiras clientes, mas desde lá, você já era exatamente a profissional que você é. Né? Mesmo ali, um salão improvisado, lá dentro da sua casa, você já era uma grande profissional. Então, Isa, seja muito bem-vinda ao Pode Empoderar. Fique à vontade, a casa é sua. As poderosas querem conhecer você. Quem é a Isa Lima, hein? Então, oi Mônica, tudo bem? Estou muito feliz com o convite. Quando ela fez o convite, eu nem minuto algum eu precisei pensar. Vamos, né? Porque o convite dessa maravilhosa, ela disse que é minha fã, mas eu sou fã dela e sempre fui, desde quando ela era minha cliente. Então, assim, quando ela chegava para fazer o atendimento no meu salão, ela fazia a unha, fazia o cabelo, eu ficava olhando assim para ela e maravilhada com a pessoa que ela era, a forma que ela falava, a linguagem que ela usava, a forma como ela conduzia as coisas, eu ficava assim, meu Deus, que mulher incrível, né? E assim, ela sempre trouxe essa força com ela, de mulher negra, de raça, de querer fazer as coisas, e eu ficava admirando isso. Então, querendo ou não, ela foi também, assim, uma inspiração para mim. E eu nem sabia. Pois era. E desde então, eu sempre fui seguidora. Então, desde então, mesmo quando você se mudou, eu também me mudei, né? Cada um seguiu o seu rumo, mas eu sempre fiquei ali seguindo a história da Mônica, porque eu tinha ela como uma inspiração. Todos os seus passos, todas as fases que você viveu, eu pude acompanhar de longe, mas eu estava acompanhando isso. Nossa, que legal! Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje. Eu também fico muito feliz de ter você aqui hoje. Menina, quando eu comecei a ver, porque também a história foi a mesma, né? Eu acho assim, naquele momento que você teve coragem de virar a chave na história da sua vida, que foi assim, de uma maneira bem firme e totalmente diferente, vocês vão saber já, porque já tô curiosa, mulher, pelo amor de Deus. Espera. Quando você fez isso, eu disse assim, que mulher forte. E aí eu realmente fiquei ele seguindo, fiquei acompanhando, e cada vez que eu vi uma conquista, eu vibrava, eu curtia, eu comentava, parecia que era eu. A gente realmente tem aquela alegria genuína. E aí, Isa, eu queria que, assim, pra gente já ir conhecendo um pouco mais você. A Isa, ela nasceu em Fortaleza. Como foi a história da Isa na infância? O que foi que aconteceu, assim, na sua infância, na adolescência? Me conta um pouco dessa história da Isa, que as pessoas precisam conhecer. Mas não conta tudo, não. Só conta, assim, a primeira parte 1. Tá bom, parte 1. Lembrando daquelas coisas que te fizeram ser aquele que tu é hoje. Com certeza. E hoje nós somos reflexo da história que a gente já viveu. Tudo que nós somos hoje, eu entendo que nós somos reflexo da história que a gente já viveu. Porque nós carregamos, né, experiências. E essas experiências fazem com que nós sejamos quem somos hoje. E hoje Isa, com quase 4.0, é uma pessoa completamente diferente. Mas, no início, foi bem difícil. Primeiro começou que na minha infância eu não tive aquele afeto de família, né? Aos 5 anos de idade, eu fui embora da casa dos meus pais,
para morar com uma tia. Isso porque a casa dos meus pais não tinha recursos para eu estudar, moravam no interior, era bem precária a situação, meus pais não tinham condições financeiras de me colocar em uma escola na cidade para estudar. E aí, por conta disso, eu fui morar com uma tia, que era irmã do meu pai, no Pará. Então, com 6 anos de idade, mais ou menos, eu fui embora para o Pará. Então, eu não tive aquele relacionamento de família, pai, mãe, irmãos. Eu sempre fui criada fora do meu âmbito familiar. Apesar da minha tia, né, querer ter esse papel de mãe, mas é completamente diferente. Ela cuidou, me colocou para estudar. Graças a Deus eu consegui estudar. E uma das coisas que eu mais amo até hoje é estudar. E eu tinha um sonho de quando eu era criança, que era de ser professora. Tá? Porque assim, as crianças, elas sempre têm como reflexo a história dos pais, né? E por isso que é tão importante quem é pai, quem é mãe, ver o que de exemplo você está deixando para o seu filho. Porque como ela era minha mãe naquela situação, naquele momento, o reflexo que eu tinha de mãe era ela. E ela era professora do estado, era professora e diretora da escola. Então, eu tinha ela como uma referência. Nossa, é muito lindo ser professora. Porque ela era querida por todo mundo. Olha, a ausência já de afeto, né? Hoje eu já tenho essa percepção. Porque ela era querida por todo mundo. Eu queria ter essa sensação de ser querida. Porque eu não tinha aquele afeto de casa, de mãe, de pai. E aí eu disse, eu quero ser professora. Porque quem é professora, tem bastante pessoas que gostam dela. Já tinha essa percepção. E aí o meu sonho de criança era ser professora. Só que aí as coisas foram andando, as situações foram mudando e eu tomei outros rumos. Mas hoje eu sou professora. E uma grande professora, né? Isa, gente, para quem não sabe, Isa Lima, ela tem um instituto de formação para profissionais da área da beleza, né? Que é o Instituto Isa Lima, que leva o nome dela, que é um instituto reconhecido, assim, ela é referência aqui no nosso estado em beleza, no Nordeste já, né, referência, e cada vez mais crescendo, porque os cursos dela realmente são transformadores. Às vezes eu escuto algumas mulheres dizer assim pra mim, mulher, eu preciso fazer um curso da Isa. Então realmente é uma coisa muito legal essa história que você construiu, mas eu acho que é interessante o fato que você trouxe de perceber a sua história. Às vezes a gente começa a ser silenciada durante a nossa vida e a gente vai perdendo pedaços da nossa história que são importantes, esquecendo o que nos levaram a chegar até ali. Verdade. Daí a gente tem que, sempre que necessário, resgatar, porque, de fato, tudo que a gente vive é preparo. Hoje eu consigo perceber que até aquela raiva que eu tive, aquele dor, aquele momento que eu queria muito e não deu certo, estava me preparando para alguma coisa que viria depois. Eu tenho essa percepção. Todas as coisas que eu passei por muito sofrimento, e hoje eu tenho essa percepção. Foi necessário. Hoje eu sou grata por todas as dores que eu precisei passar, por todas as dificuldades que eu precisei passar, porque elas me ajudaram a formar quem eu sou hoje. Na hora dói muito, viu, meu povo? Vou falar a verdade, que na hora dói muito. Na hora dá vontade de você sumir do mundo, assim. Na hora só a gente sabe a dor que é. Porque essa dor ninguém sente por a gente, nem com a gente. Só a gente que sente. Mas eu digo que ela é importante. E é legal, ela passa. Ela passa. Ela passa. O melhor de tudo. É a parte boa de tudo. E a Isa, você estudou e cresceu. E aí a Isa cresceu, e como foi que iniciou essa carreira na área da beleza? Na área da beleza. Começou que eu casei muito cedo. Logo aos 17 anos eu conheci o meu primeiro esposo. Com 17 anos eu não tinha ainda história de relacionamento nenhum. Então, conheci meu esposo com 17 anos. Aos 20 anos, eu já casei. Na sequência, eu tive meu primeiro filho. Então, com 20 anos de idade, já fui mãe. Muito jovem. Nesse período de 17 anos até 20 anos de idade, inicialmente, eu já comecei a sofrer um certo abuso em relação ao relacionamento. Só que eu não percebia. Hoje eu tenho essa percepção, mas antes não.
Porque aos 17 anos eu queria estudar, eu queria fazer a faculdade de pedagogia, porque eu queria ser professora. Então, meu sonho era fazer faculdade. Então, quando eu falava, eu quero fazer o meu cursinho, porque eu quero prestar vestibular e eu quero entrar na faculdade. E aí, ele já vem da parte dele, não, espere eu terminar o meu, que é pra gente fazer juntos. E eu acreditando. E eu disse, tá bom. Então, vamos esperar aí uns 3 anos, né? Pra ele concluir o 2º grau dele, que ele ainda não tinha concluído, pra gente fazer junto. Eu disse, nossa, que legal, que lindo. Achando lindo isso. Quando, na verdade, não era nada disso. E aí foi passando o tempo, 17 a 20 anos, exatamente 3 anos, o que acontece? Isa fica grávida. E aí, engravidei, mudou completamente os planos. Primeiro, dificuldades financeiras, porque a gente casou sem nenhum planejamento. Né? Engravidei sem nenhum planejamento. E aí vieram as dificuldades financeiras. Passou 1 ano mais ou menos e eu sem conseguir trabalhar, porque eu tinha que cuidar da casa, a criança pequena, engravidei de novo. Com o 2º filho, tudo ficou muito mais difícil, principalmente a parte financeira. Foi daí que eu decidi fazer alguma coisa para melhorar a minha renda, pelo menos para eu poder comprar o meu shampoo, para eu comprar uma calcinha para mim, porque eu não tinha nenhuma renda, não tinha nenhuma fonte de renda, e ele não me provia isso, né? Por condições financeiras e outros fatores. E aí eu decidi, eu sempre fazia a minha própria unha, né? Eu sempre tive esse, acredito que seja dom. Então, em casa mesmo, eu sempre fazia a minha própria filha, unha. Era dom, porque gente, Ela foi cliente de unha? eu fui cliente dela de unha. Ela Viciada, é daquele tempo, hoje é tudo muito moderno. Ela chegou na unha quando tudo era mato, entendeu? Naquele tempo, não tinha esses adesivos de unha, não, que já pega o desenho lindo, pronto, né? Que a máquina que faz às vezes e bota na... Não, você tinha que desenhar à mão, com um pincelzinho fino. Essa mulher, ela não fazia unha não, gente, ela fazia obra de arte à mão. Como é que ficava tudo em cor daquele jeito? Isso era feito à mão. Gente, você tem noção, não? Ela tá falando isso aí, mas é porque tem que ressaltar a verdade. Pode empoderar, fala a verdade. Então era isso. E as pessoas diziam isso pra mim, tu faz unha tão bem. E eu comecei a acreditar. Eu disse, era certo, faz a minha também, faz a minha também. Eu disse, tá bom, eu fazia, né, por hobby, iniciei por hobby. Disse, tá, vamos fazer. Comecei fazendo da minha irmã, da minha cunhada, da vizinha, da amiga. Aí disse, podia trabalhar com unha. Aí eu, plim, olha, eu tô precisando trabalhar, precisando de uma renda, vou começar a cobrar pra fazer unha. E aí eu comecei, comprei ali um pouquinho de material pra unha e comecei a fazer unha, né, em casa mesmo. E aí foi aumentando a demanda, né, de pessoas. Uma foi falando para a outra, e aí as pessoas foram me procurando para fazer unha, e aí foi aumentando a carteira de clientes. Logo eu comecei a fazer atendimento em domicílio, por pura necessidade mesmo. Eu preciso aumentar realmente a minha renda, melhorar a minha renda, eu vou buscar mais clientes. E as pessoas tinham essa dificuldade em ir até a minha casa para fazer. As pessoas preferem a comodidade de fazer unha em casa. Então, eu tinha uma bicicleta, aí eu montava todas as minhas coisas na bicicleta, colocava uma bolsa com material, um banquinho, a bacia de unha, colocava as 2 crianças na bicicleta, e aí eu ia deixar em outro bairro, na casa da minha mãe, isso no sábado de manhã cedinho. Deixava eles lá na casa da minha mãe e ganhava o mundo. Ia de casa em casa fazer unha, passava o dia inteiro andando de casa em casa fazendo unha. No final do dia eu tinha ali a minha rendinha. Então eu passava 2 dias, sábado e domingo, fazendo unha em domicílio. Durante a semana eu ficava em casa. E aí, só que isso foi aumentando a carteira de clientes. E graças a Deus eu fui melhorando, né, o meu serviço. Fui fazendo mais unhas mais diferentes. Foi quando eu comecei a fazer as unhas artísticas, que na época era uma febre, né, as unhas com desenho. E aí fui melhorando cada vez mais a minha renda. Algumas pessoas, quando eu chegava lá para fazer a unha delas, elas diziam assim, Isa, tu sabe fazer chapinha no cabelo? Porque eu tô aqui arrumando a minha unha, eu preciso só dar um jeitinho no cabelo, porque eu vou pra uma festa, pra um aniversário. Eu disse, não, traz que eu passo, traz que eu faço. E aí ia lá, fazia. Às vezes eu chegava na cliente, ela dizia, tu sabe fazer coloração? Porque as pessoas sempre associam quem é manicure sabe fazer alguma coisa de cabelo. Eu não sei porquê, a maioria das cabeleireiras hoje, elas começaram como manicure. A maioria das que eu converso, é interessante isso. E aí, acho que as clientes associavam isso. Não, ela trabalha na área da beleza, sabe fazer alguma coisa de cabelo. Aí sempre me pedia, e vinha com coloração, pedia pra eu aplicar um produto no cabelo, secar o cabelo, fazer uma chapinha, e aí por aí vai. E elas começaram a perceber que eu fazia isso bem, né? Eu fazia isso bem.
acredito que também que já era dom, né? E aí, algumas clientes que iam fazer unha na minha casa também, diziam assim, Isa, por que tu não faz um curso de cabeleireiro? Né, para você trabalhar, tu já tá com 2 crianças, não tem como tu trabalhar fora. Tu fazendo curso de cabeleireiro, tu pode atender também as clientes de cabelo e ganhar mais dinheiro. Eu disse, faz sentido. Faz sentido. E aí, eu disse, fui procurar um curso. Eu não tinha dinheiro para pagar um curso de cabeleireiro, né? Então, lá no meu bairro tinha uma associação que fazia cursos gratuitos. Eu lembro. E aí, eu fui lá me inscrever nesse curso. Me matriculei no curso. O Christian, na época, meu primeiro filho, ele tinha uns 3 para 4 anos. E o Christian tinha 3 e o Cristiano tinha 1 ano e alguma coisa. 1 ano e meio. E aí eu ia pro curso com eles dois. O curso era à noite, eu levava os dois pro curso. Tinha que levar os dois pro curso, porque eu não tinha com quem deixar. Nessa época, o meu marido, ele não queria que eu fizesse o curso. Eu acredito que ele já entendia que aquilo ali iria me fazer bater asas, então ele não queria de jeito nenhum que eu desenvolvesse. Já fazia parte já de um relacionamento abusivo. E aí eu tinha que levar o critério para eu fazer esse curso, eu ter que levar as crianças pro curso. Aí eu colocava no carrinho. Enquanto eu estava fazendo o curso em sala de aula, o Christian, com 3 anos de idade, ficava olhando o Cristiano no carrinho de bebê. Aí ficava passeando lá fora. Só que tinha hora que o Cristiano chorava, né? Lógico, criança, longe da mãe, ficava cansado, entediado. Começava a chorar, incomodava as outras pessoas que estavam fazendo o curso. A professora reclamava. Às vezes eu tinha que ir embora mais cedo. E foi bem difícil esse processo, mas eu fiz todo o curso. Sem nenhum material, nenhuma tesoura para cortar cabelo. Eu fiz o curso, né? Porque o curso era gratuito, mas o material eu precisava adquirir. Mas eu não tinha dinheiro para adquirir o material, né? Porque era muito caro. E aí, as colegas do curso é que me forneciam o material. Teve uma que me deu uma máquina de cortar cabelo, teve outra que me deu uma tesoura, aí outra me dava um pente, elas me ajudavam bastante. Olha, quando eu falo muito, quem vê close não vê os corres, né? Eu fico muito revoltada, a palavra é essa, revoltada. Eu fico muito revoltada quando chega alguém batendo nas minhas costas, dando tapinha hoje, que eu sei que acontece com você também, Sim. E dizendo assim, ai, mulher, queria ter tua sorte. Oh, meu Deus. Gente, dá vontade de dar... Gente, quando você não fala essa frase... Eu já ia dizer, não fala essa frase nunca pra ninguém, que você tá atraindo coisas que você não pode suportar. Né? Tipo, porque a minha sorte... Não corta essa parte. mas, assim, porque a nossa trajetória, todas as trajetórias de pessoas de sucesso, quando você vai ouvir, ela teve muita abnegação, teve sorriso, mas teve lágrima, teve alegria, mas teve dor, né? E aí, às vezes, a pessoa quer começar hoje, não, eu fiz o curso de cabeleireiro hoje, daqui a 3 meses, não estiver rendendo 50 mil por mês, eu desisto, porque isso aí não tem, né? E não é assim. Então, é uma trajetória que, por isso que empreender não é para todo mundo. Porque não é toda mulher que consegue passar pelo processo, porque é um processo injusto, é um processo desafiador e é um processo dilacerante. Muito. Tem que ser muito forte para conseguir viver esse processo. E somos-se aí, poderosas, o fato das questões de gênero na nossa sociedade. Que não tem como você falar para mulheres sem fazer isso. Eu trabalho como mentora de negócios. A Empoderarte, que é a empresa que eu fundei, é uma empresa que tem 98% da clientela com mulheres, independente da classe social, sofrem diversos tipos de violência, porque violência não é apenas a física, né? Existem vários tipos, toda mulher deveria saber. Gente, produção tem que colocar no link dos comentários a lei da Maria da Penha, que coloca lá a tipificação das violências. Por favor, coloca na descrição quando subir, porque poderosas, você tem que saber. Eu passei por um relacionamento abusivo, mas eu só fui descobrir depois. Eu também. Eu só percebi que estava num relacionamento abusivo quando eu já tinha me perdido de mim, eu não sabia mais nem quem eu era. Porque eu não entendia que, não, minha filha, não tire a carteira de motorista, não.
Deixe que eu dirijo para você. Desse jeito. Não, minha filha, não faça isso não. Deixa que eu me preocupo por você. Eu não sabia que ali também era uma forma de me tornar dependente. Quanto mais dependente, mais propícia à violência você tá. E a violência que para mim é uma das piores é a psicológica. Porque ela te incapacita de vários modos, ela te mata mesmo estando em vida. E assim como eu, a Isa também passou por um relacionamento abusivo. E o ponto de virada para ela se libertar foi um ponto de virada onde eu acho que eu não teria tido essa coragem. Ela é uma mulher, eu sou muito fã, eu digo mesmo, porque ela é uma mulher extraordinária que teve uma coragem. Conta pro pessoal aí um pouco desse momento onde você se percebeu no relacionamento abusivo e fez essa virada da sua história. Então, quando eu comecei realmente a ter essa percepção, foi quando eu me rasguei, assim, e fui me expor. Tomei a decisão de sair de casa, né, depois de 15 anos de casamento, de relacionamento abusivo, eu tomei a decisão de sair de casa. Quando eu tomei a decisão de sair de casa, eu saí, deixei carro, deixei moto, eu levei apenas o meu salão de beleza. E tive que ir embora para casa da minha mãe, porque eu não tinha outro local para me morar. A casa que a gente morava era nossa há 15 anos, mas na documentação era no nome da irmã dele. E quando eu procurei ela para conversar, que eu tomei a decisão da separação, que eu cheguei a conversar com ele, nesse momento nós sentamos e pudemos realmente conversar, isso porque ele já estava em outro relacionamento, já há quase um ano em outro relacionamento, só que vivendo ainda comigo dentro de casa, eu sabendo que ele estava em outro relacionamento, por isso que a gente conseguiu conversar sobre isso. E aí eu cheguei para ele e falei, né, que a partir dali, a partir daquela data, 25 de dezembro, cada um ia tomar o seu rumo. E ele, tudo bem, pode arrumar suas coisas e ir embora. Aí eu disse, como assim? Para onde eu vou com 3 crianças? Se vira. Foi isso que eu ouvi, se vira. Então, tudo bem, sabendo que o nome era a casa era no nome da irmã dele, eu procurei ela para conversar e expor a situação, né, que estava acontecendo, a gente tinha tomado tal decisão, ela como dona da casa, se ela poderia conversar com ele para que ele, né, saísse e tomasse lá o rumo dele. E aí ela disse, não, a casa é minha, né, enquanto vocês estiverem casados, a casa é de vocês podem morar, mas se vocês estão se separando, a casa é minha. Ah, então é assim, tá, tudo bem então. Entendi que ambos tinham que sair, já que a gente tinha tomado a decisão de se separar. E aí eu saí, né? Peguei as minhas coisas, meu salão de beleza, os meus 3 filhos, e pedi para voltar para casa da minha mãe. Foi um processo muito difícil, muito doloroso, porque nesse período a gente passou muita necessidade. Porque eu morava em um bairro bem distante do bairro da minha mãe. Até transporte para lá era bem mais complicado. E eu tive que ir embora para lá. As minhas clientes que eu tinha naquele salão, naquele bairro, naquele local, eram de lá. Então, poucas iriam para o local para onde eu ia, para casa da minha mãe, que era em outro bairro bem mais distante. Era então, distante mesmo, eu lembro. E a questão de transporte, não tinha como você pegar um ônibus, uma topic, para ir para lá. Se você tivesse transporte próprio, dava certo. Mas nem todas tinham. E aí, as clientes sempre querem comodidade, salão mais perto. E aí isso ficou muito difícil para mim. Eu até consegui montar o meu salão de novo na casa da minha mãe, porque toda a renda que eu tinha conseguido juntar, a partir do momento que eu tomei a decisão de sair, eu comecei a guardar dinheiro para montar o meu salão em outro local. Então lá eu estruturei tudo, né? Fiz reforma no ambiente, montei todo o salão novamente, ficou todo montadinho, mas só apenas o salão montado, um grande elefante branco. Porque eu não tinha cliente. Então eu abri o salão todos os dias, mas eu não tinha atendimento. E aí eu sem dinheiro, o dinheiro acabou. Sem clientes, e os meus filhos passaram necessidade. Porque quando eu me separei, conversei com ele para ele ajudar na parte financeira, né? Como é que vai ficar a parte financeira? Quanto é que você pode dar para ajudar, já que para ajudar com as crianças? Eu vou para casa da minha mãe, pelo menos com a alimentação. Ele disse, não, se você quiser alguma coisa, você vai para a justiça. E aí isso me machucou muito, me feriu muito como mãe, porque entendendo que ele, sendo pai, a primeira preocupação era suprir a necessidade dos filhos.
E aí ele ter que dizer que para ele suprir a necessidade dos filhos dele, eu teria que ir para a justiça obrigá-lo a fazer isso. E isso me machucou muito. Aí eu disse, eu não vou dar esse prazer para ele. Eu não vou para a justiça. Ele sabe a necessidade que os filhos dele têm. E são filhos dele. Então, eu vou arregaçar as minhas mangas e vou fazer de tudo para suprir essa necessidade deles. E aí, na virada do ano, de dezembro para janeiro, desse ano que eu me separei, eu sofri um acidente de moto. Então, eu passei mais de um mês acamada depois desse acidente de moto que eu sofri. Fiquei impossibilitada de trabalhar e foram os momentos que a gente realmente sofreu muito. Porque chegou o dia dele me pediu 50 centavos para comprar um din-din na vizinha e eu não tinha. Isso me dilacerou por dentro. Porque um filho chegar para a mãe me dá 50 centavos para comprar um din-din e você dizer, olhar para o seu filho e dizer que não tem, é de morrer por dentro. E eu lembro disso, isso é um gatilho que ficou aqui em mim até hoje, eu lembro disso, mas isso serviu de impulso para eu tomar todas as outras decisões, para suprir as necessidades deles. E aí fui procurar trabalho fora. Nessa época eu recebi uma proposta de uma colega que ela já ministrava cursos de cabeleireiros na área. Nesse período que eu tomei a decisão de sair, eu já estava com meu salão estruturado, eu já tinha estudado bastante, tinha feito vários cursos, eu já estava ministrando curso, inclusive estava ministrando curso fora já da cidade de Fortaleza, em várias cidades do interior. As pessoas já me conheciam, eu já era referência como especialista em loiras. E aí, quando chegou nesse processo de eu ter que me separar e fiquei passando bastante necessidade, essa colega sabia da minha história, me convidou, Isa, vem ministrar curso comigo, né? A gente divide aqui as despesas, divide aqui o lucro, e aí vai te ajudar nesse início. E aí, topei. Só que era em Fortaleza. Eu morava em Maracanã na época e esse curso era em Fortaleza. Então, eu ia todos os dias para Fortaleza, a gente começou o planejamento do curso e depois para fazer a montagem do ambiente do curso. Todo o processo eu participei com ela, né, de montar o ambiente, estruturar tudo para dar o curso. E começamos a dar o curso. Então, nesse período eu fiquei muito ausente da casa da minha mãe, que eu ia todos os dias de manhã e voltava à noite. Todos os dias de manhã e voltava à noite. Fiquei bem ausente. E os filhos sentiram, né, essa falta. Porque já estava sentindo... Separação machuca muito os filhos, né? As mulheres às vezes, ai meu Deus, eu não consigo viver sem ele. Às vezes é o homem, mas para os filhos é muito pior. E aí eles começaram a sentir essa falta, a ausência do pai, porque estavam morando comigo na casa da minha mãe, e a ausência da mãe, porque eu estava passando muito tempo fora. Nesse período, o pai aproveitou e começou a pegar as crianças na casa da minha mãe para passar fim de semana inteiro com ele. Até aí tudo bem. Só que as crianças começaram a ter uma outra percepção. Poxa, meu pai é tão legal, me traz fim de semana para ir pra praia, só para brincar de carro, né? A parte vamos pro cinema, vamos viajar. E aí eles passavam o final de semana na casa do pai, que era a casa onde eles nasceram e foram criados. Porque quando eu saí, depois que eu saí, aquela conversa lá de que separou a casa é minha, não rolou. Ele continuou na casa, ele levou outra mulher para casa, e aí ficou aquela família feliz, ele com a nova esposa e com os nossos filhos passeando, brincando, e as crianças gostaram disso. Poxa, eu vou para casa do meu pai, lá tem o meu quarto, eu tenho a minha cama, eu vou passear, eu tenho um carro para passear, eu tenho o que eu quiser comer. E lá na minha mãe não tinha, a gente dormia nós 4 em uma cama, na casa da minha mãe. A minha mãe deu a cama dela pra gente e a minha mãe dormia no sofá da sala, pra você ter ideia. E a gente dormia todas as noites, os 4 em uma cama, imagina aí. E aí foi bem difícil. Quando eu comecei a dar esses cursos fora, ele começou a levar as crianças, elas começaram a ter essa percepção, e gostando, ele lançou o convite. Vocês querem vir morar comigo? E eles toparam. É claro que eles toparam. Claro que eles toparam. E aí, pra mim, isso foi, assim, uma decisão... As pessoas me julgam até hoje, né? Quem me conhece de perto me julgam até hoje. Mas não sabe a dor que foi pra mim até hoje. Quando eu me lembro, isso ainda dói em mim. A dor que foi eu ter que tomar essa decisão, ter que liberar os meus filhos para que eles pudessem ter uma casa, um quarto para dormir, comida para comer. Foi bem difícil. E aí, quando ele disse, eu vou pegar as crianças para vir morar comigo, eu, nas circunstâncias, na situação em que eu estava, eu disse, tudo bem. Nesse dia em que ele combinou de pegar as crianças, eu saí de casa para ir trabalhar, e quando foi para voltar,
eu quase que não conseguia voltar, porque eu sabia que quando eu chegasse, os meus filhos não estariam mais lá. Quando eu cheguei dentro da casa da minha mãe, que eles não estavam, eu sentia assim um buraco negro no chão. Eu chorei. Inconformada com a situação. Foi uma noite bem difícil. Não consegui dormir, passei a noite inteira chorando nesse dia. E quando foi no dia seguinte, às 6 da manhã, eu acordei com alguém batendo no portão. Era ele. Ele trouxe a Isadora, que era a nossa filha mais nova. A Isadora era muito grudada comigo. Sempre foi. E aí, ele tinha levado a Isadora passou a noite inteira chorando. Eu quero a minha mãe, eu só durmo com a minha mãe, eu quero ficar com a minha mãe. E aí, ele não aguentou, não suportou e foi deixar. 6 da manhã, ele foi deixar a Isadora lá. A Isadora não quis ficar, então fiquei com ela. E aí, foi assim, fiquei com a Isadora e ele ficou com os 2 filhos. Nessas circunstâncias, nessa situação, melhorou um pouco o meu lado financeiro, porque eu tive menos despesas, né? Então, eu consegui suprir as necessidades da Isadora. Já comecei a melhorar o meu trabalho, né? Eu já estava trabalhando mais, já estava entrando uma certa renda, né? Então, melhorou bastante. E comecei a dar muitos cursos, dar cursos, e recebi uma nova proposta de ficar em uma escola que dava curso profissionalizante para cabeleireiros. Essa escola funcionava perto do local onde eu dava curso antes. E aí eles me lançaram um convite para ficar fixo nessa escola. Foi daí que eu dei aquela virada realmente. Eu disse, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então o salão já ficou de lado, atendimento ao cliente já ficou de lado. E eu comecei só a ministrando cursos. E estou ministrando cursos até hoje. Eu lembro um pouco desse período onde houve a separação. E o quão você é forte, minha amiga, e é isso que eu admirava muito, porque eu lembro que eu ia no salão quando estava na casa da sua mãe e você em nenhum momento falava mal dele. Nunca. Em nenhum momento eu vi você se lastimar, se lamentar. Quando a gente fazia, porque assim, o cabelo que eu fazia demorava 3, 4 horas no salão, né? Já fazia. Então, assim, eu nunca, você passando necessidade, e eu só na minha suposição aqui, poxa, os filhos dela estão lá, ela tá aqui, nessa situação, na casa dos outros, porque quando a gente sai da casa da nossa mãe, não é mais nossa casa. Quando a gente volta, é a casa dos outros agora. E ela, assim, profissional maravilhosa, sorrindo, atendimento bom, e eu dizia assim, poxa, que mulher forte, né? Então, assim, isso para mim foi uma grande lição. Você ter feito isso me inspirou a resolver a minha situação também. Porque tem muitas pessoas que vivem dentro de um relacionamento abusivo e não têm a coragem de tomar uma decisão porque acha que vai passar necessidade. Vai passar necessidade, mas vai passar. Vai ser difícil por um tempo. Isso. Mas é só fase. Mas é só fase. O que não dá é permanecer dentro desse relacionamento sem nenhuma esperança de que um dia vai melhorar, porque não muda. Não muda. Não muda para pior. Pior, não. Tudo vai ficando mais complexo. A violência, quando ela começa em pequenas doses. Às vezes, vai virando como se fosse um ciclo Às vezes vicioso. O abusador, ele nem sabe que é abusador. É desse jeito. Porque ele cresceu num lar onde ele viu aquilo como rotina, normal. Então ele replica muitas vezes. Então, assim, é mesmo uma questão maior. E aí a Isa Lima sai e vence essa etapa e tá passando por esse processo de transição. Começa a dar aulas e começa a ficar grande, vai para essa escola maior. Em que momento você se sentiu pronta para montar o Instituto Lisa Lima, né, nesse contexto? O que estava acontecendo? O que foi aquele... Eu tomei a decisão que a partir do dia tal eu vou ter o meu instituto e eu vou fazer assim. Como foi esse processo? Bom, tudo começou quando eu fechei contrato de exclusividade com essa outra escola. Que essa outra escola de curso, ela era ligada a uma marca de produtos para salão de beleza. Então eu tinha um contrato de exclusividade. O que é esse contrato de exclusividade? Eu não poderia fornecer evento nem fazer curso para nenhuma outra escola ou marca de produto. Até então, estava tudo muito bem durante 5 anos. Só que depois de 5 anos, o nome Isa Lima começou a crescer de uma forma que as pessoas começaram a querer buscar a Isa para levar para outros lugares.
né? Eu quero que você ministre curso para mim também, eu quero que você faça um evento para marca A, marca B. Eu comecei a receber muitas propostas. E aí, o que eu consegui perceber? Que esse contrato de exclusividade estava me prendendo de alguma forma. Tava bom? Estava, mas poderia ficar melhor. Então, o que eu tomei a decisão? Conversei, né, com os proprietários, vamos encerrar o contrato, eu continuo fazendo o trabalho no qual eu já faço, porém, eu não vou ter mais a exclusividade. Então, tira o salário de exclusividade, então fica só com a prestação de serviço que eu tenho. Ok, até concordou no início, né? Mas do meio para o fim, eu comecei a perceber uma certa mudança no comportamento, na forma de tratar, e aí isso começou a me incomodar. Não estava mais um relacionamento legal, né, na escola que eu trabalhava. E eu comecei a realmente receber mais propostas e fazer outros eventos fora. O nome Isa Lima realmente estava chegando em outros lugares e as pessoas queriam fazer evento com a Isa Lima, que as marcas queriam levar a Isa Lima para levar mais cursos para lá, para outras cidades, para outras marcas, para outras escolas. E isso começou a incomodar, né, os gestores. E foi a partir desse momento em que eu tomei uma decisão. Eu disse, eu não posso ficar mais uma vez dentro de um relacionamento abusivo. Eu me vi mais uma vez dentro de um relacionamento abusivo, que era antes um relacionamento abusivo marido e mulher, se tornou um relacionamento abusivo entre patrão e empregado. E aí eu disse, não, eu já vivi isso, eu percebi isso, eu já vivi isso e eu já sei onde isso vai dar, então vou sair antes que fique bem pior. Eu já tinha uma história, já tinha uma experiência, isso já me ajudou. Por isso que eu falo, as experiências que eu vivi serviram muito para formar a mulher que eu sou hoje. Nesse período, eu já estava casada novamente, porque depois de 6 anos que eu passei separada, divorciada, depois de 6 anos eu casei novamente. E aí eu conheci o Rômulo. Amiga, tu demorou muito. Amiga, foram 6 anos. Eu me separei com 6 meses, eu já tava casada de novo. Adoro. É porque eu tava muito focada. A diferença, né? 3 filhos, passando necessidade. E aí eu foquei realmente em outras coisas e deixei o coração de lado. Mas aí, depois de um tempo, foi melhorando as coisas, ficando mais tranquila. E aí apareceu o Rômulo e nós nos casamos. E o Rômulo, assim, é um parceiro, um companheiro, é um marido, um príncipe, um namorado espetacular. Mas eu vou dizer, Rômulo e o meu esposo, a gente não pode fazer propaganda. Não pode, o que dom tá caro, a gente pode fazer propaganda. Mas eu vou lhe dizer, homens como os nossos esposos, nossos maridos, são grandes, são extraordinários. Porque o homem, para ter capacidade de estar ao lado de mulheres como nós, mulheres grandes, mulheres fortes, ele precisa ser maior ainda. Né? Eu vejo assim, meu marido, para mim, ele é meu porto seguro. Eu sei que é lá onde eu encontro a minha paz, é lá onde encontro. É lá onde. Da dúvida, é ele que dá o. É lá onde vai dar tudo certo. E o que é massa? Homens como o seu esposo, como o meu, eles não se ofuscam com o nosso brilho. Pelo contrário, eles querem ver a gente brilhar. É desse jeito, eu tenho essa sensação. Então, assim, é raro. Eu digo muito que é divino. Deus, e se não eu vou permitir essa bichinha aqui passar por esse momento aqui. Se ela aprender, se ela entender, e se ela virar a chave e ela resolver isso aqui, eu vou dar um prêmio pra ela. E, né? Então, assim, Rômulo se garante, viu, cara? Gente fina, ainda toca, né? Artista. Ele é músico, né? Ele tem uma voz linda, ele toca violão. Eu sou apaixonada por ele. E aí, ele me ajuda muito. Ele sempre que me dá essa direção, né? Sempre que tem ideias fascinantes. E aí, ele me deu essa ideia. Eu disse, pô, Isa, ao invés de tu estar passando por tudo isso, né, a forma como está acontecendo, por que tu não abre a tua própria escola? Porque, assim, o que fazia aquela escola funcionar era o nome Isa Lima, naquele momento. A escola no qual eu estava trabalhando, o que fazia ela funcionar era o nome Isa Lima. Então, eu fazia tudo na escola. Eu era professora, eu era coordenadora pedagógica, eu que fazia contratação de outros profissionais, eu que fazia plano de aula de todos os cursos, eu que fazia planejamento de tudo. Então, eu colocava a escola para funcionar. Então, foi isso que incomodou eles, o fato de eu estar batendo asas para outros lugares
Eles pensaram... Eles iam perder a fonte de renda. Perder a galinha dos ovos de ouro. E aí, quiseram fazer isso comigo. Aí, quando eu tive essa sensação, eu já tinha vivido isso antes e tinha doído muito. Então, vou ver isso de novo. Então, o Rômulo me deu esse destino. Então, eu cheguei para eles, a partir do dia tal, né? A gente não vai mais ter esse vínculo. Você procura uma outra profissional, até você encontrar uma outra profissional para se fixar e me substituir. Vou ficar dando aula para todas as turmas na qual eu estou. Mas quando você conseguir outro profissional, dá uma continuidade que eu vou tomar outro rumo. E assim eu fiz, né? Fiquei aguardando ele procurar outros profissionais, né? Ele realmente tentou bastante. E até que conseguiu encontrar, quando conseguiu encontrar, me comunicou e eu, né? Fui muito grata por tudo que eu vivi lá. E fui para outro lugar, né? Vou começar aqui a montar a minha própria escola. E comecei a divulgar isso. Eu vou começar pequenininho, né? Eu tenho um espaço na minha casa. Por enquanto, eu não tenho condições de instalar ainda uma escola. Vou começar na minha casa. Isso porque, quando eu saí da escola, os alunos das turmas que eu ministrava curso de cabeleireiro começaram a me pedir para dar continuidade ao curso onde eu estivesse. Eu disse, gente, eu não posso, vocês estão no curso, em uma instituição, vocês precisam dar continuidade lá, vocês têm uma nova instrutora que vai terminar o curso com vocês. Não, mas a gente quer com a senhora. A gente quer terminar o nosso curso com a senhora. A gente sai de lá e vai para onde vocês dizem, gente, eu não vou para outra escola. E eu não tenho escola ainda, espera um pouquinho, termina o curso de vocês. E elas fizeram um abaixo-assinado, a turma lá, elas se resolveram entre elas, né? Fizeram um abaixo-assinado e decidiram que ninguém ia mais fazer o curso. Quando foi para a nova professora assumir, ela chegou na instituição para dar aula, não chegou nenhum aluno. Não apareceu nenhum aluno para o curso. É o que eu sempre digo, mulheres juntas são capazes de mudar qualquer realidade, por bem e por mal. É verdade. E aí, eles ficaram até achando que tinha sido eu que tinha tramado tudo isso. Eu morro de inocente. E aí, as alunas começaram a me procurar. E elas sempre me chamavam de tia, né? Hoje todo mundo me chama de tia Isa. Tia Isa, e aí? Quando é que tu pode começar o curso? Não, gente, termina o curso de vocês, depois a gente pensa no aperfeiçoamento. Não, a gente não vai mais fazer o curso lá, a gente não tá indo pro curso. Isso, como assim? Vocês não estão indo pro curso? Não, ninguém tá indo pro curso. Isso, gente, pelo amor de Deus. E aí, são quantas pessoas? A turma toda. E tem a outra turma da manhã também que quer. Tipo, elas já tinham se combinado entre elas. E aí, gente do céu, ninguém estava indo para o curso e precisavam terminar o curso. Eu disse, tá bom, vamos lá. Quanto que falta para vocês terminar o curso? Quantos meses? 3 meses. Então pronto, vocês pagam para mim esses 3 meses, eu dou continuidade ao curso aqui. E assim elas fizeram. Então elas foram pagando as parcelas dos cursos e com o valor que ia entrando da parcela do curso, eu ia criando o local. Então eu pintei a sala primeiro, aí comprei uma cadeira e um espelho, aí depois comprei mais uma cadeira e outro espelho, e aí fui montando toda uma estrutura de escola, de salão de beleza, né? Porque escola de salão de beleza precisa ter cadeira e espelho, lavatório, fui comprando aos poucos, então fui estruturando. Isso não durou 6 meses, esse projeto dentro do quarto da minha casa. Já não cabia mais. Já não cabia mais. Teve um dia que eu abri a sala assim, tinha tanta gente que eu não conseguia entrar para passear entre elas. Foi aí que eu fiz, gente, não tem mais condições. E muitas pessoas me procurando. Quando é que tá o curso? Como é que é o curso? Quando é que começa o curso? Eu quero fazer o curso. E eu disse, meu Deus, choveu de gente assim de uma forma sobrenatural. Só Deus mesmo para fazer isso. E aí eu fiquei preocupada com a situação. Eu disse, meu Deus, o que vamos fazer? Em um determinado dia, eu tenho uma amiga que ela é design de sobrancelhas, e ela fazia minha sobrancelha. E aí eu cheguei lá a fazer a minha sobrancelha no espaço dela, que era no Jockey Club, perto do nosso shopping Jockey, e ficava num prédio comercial. E aí fiz a minha sobrancelha. Quando eu saí na porta para me despedir dela, olhei assim e vi uma sala. Aí ela disse, olha amiga, essa sala aí vai desocupar. Por que tu não aluga um espaço aqui, fica mais central, bem mais perto de tudo, fica perto do shopping, do terminal, fica mais acessível para todo mundo. Aí eu disse, eu realmente estou precisando de um local para sair da minha casa, que não estava mais tendo espaço. Realmente estou precisando de um local. Aí ela, deixa eu conversar com o dono do prédio, porque essa mulher dessa sala aqui de frente a mim, ela tem um espaço lá em cima. Se ela vai sair daqui de baixo, o espaço lá de cima também vai ser liberado. E lá em cima é um centro técnico. É um espaço gigante, com espelhos,
todo montado, centro técnico de produtos para vender para salão de beleza. Então, a mulher que tinha esse espaço lá, ela já trabalhava com produtos para salão de beleza e ela tinha todo o espaço montado para curso. Oh, coisa boa. Meu Deus, eu fiquei assim, ou maravilhada. Seja, Deu-cidência total, Deu-cidência. Direcionou. E aí, no mesmo dia, o dono do prédio entrando, tá aqui, fala com ele. Falei, eu disse, ela vai sair, ela tá só esperando a entrega da casa dela em outro bairro, que ela vai receber a casa nova dela lá, ela vai montar o centro técnico dela, e ela vai liberar essas salas. Em média, mais ou menos um mês, ela tá liberando. O que eu fiz na mesma hora? Quanto é o aluguel? Ele disse, são tantos calção, valor X. Eu paguei o primeiro calção. Paguei o calção, já segurando, né? E aí fiquei esperando. Deu mais ou menos um mês para ela realmente liberar. Quando ela liberou, eu fui para lá, montei toda a estrutura, né? Melhorei a estrutura. E lá funciona hoje o Instituto Isalima. Eu comecei com uma sala. Hoje a gente tem 5 salas e mais um refeitório. Hoje ela manda no prédio, daqui a pouco ela vai comprar. Em nome de Jesus. Mas olha, essa história é uma história que a gente conta aqui rapidamente em poucos minutos. Sim, mas ela é cheia de muitos momentos importantes. Se eu fosse contar, né? seria 4 horas, 5 horas. São muitos momentos importantes, transformadores e que exigiram de você dizer não muitas vezes, sim. né? Muitas noites sem dormir, muita exaustão, mas assim, esse gostinho saboroso. Nossa, é gratificante. Dessa vitória, porque você hoje, o seu negócio é um negócio de impacto, porque você transforma a vida das pessoas, né? A pessoa se profissionaliza com você e a gente estava conversando agora há pouco, né? A Isa, gente, ela não se preocupa somente em passar a técnica de cortar cabelo, ou seja, qual for a técnica, mas ela se preocupa também no desenvolvimento daquela pessoa, pessoal, da mentalidade daquela pessoa. Ela dá esse suporte realmente de transformação, porque só assim é que o resultado vem. Verdade. E fruto disso tudo, né, como o céu é o limite quando o assunto é Isalima, né, a gente teve aqui há 2 meses, mais ou menos? Foi 8 de maio. Foi dia 8 de maio, inclusive eu participei. Isso, tinha que estar lá, né? A gente teve o lançamento, gente, olha que coisa mais linda, mostra aqui, gente, olha isso. O lançamento da primeira linha profissional do Instituto Isalima, da Isa, é a IL Professional, chiquérrima, é uma linha de produtos. Como foi essa história da linha e como foi tudo isso? Como escola, e a gente tem muitas aulas práticas, a gente usa muitos produtos dentro das aulas. Daí eu estava comprando muitos produtos, eu estava tendo um custo muito alto. E aí eu pensei, ao invés de eu comprar produtos de outra marca, eu vou criar minha própria marca, no qual eu posso ter um custo menor para utilizar dentro dos cursos, porque a gente foi contabilizar, era um custo muito alto que eu estava tendo com produtos que eu tinha que comprar de outras marcas. E divulgava as marcas dentro do meu curso, eu não tinha nenhum retorno. Algumas eu ainda consegui fazer parceria, foram muito bacanas, que inclusive eu mantenho até hoje. Mesmo eu tendo a minha linha, eu mantenho parcerias que me ajudaram no início, porque elas faziam um patrocínio de produtos para usar dentro do curso. Em contrapartida, os alunos compravam o produto delas, e essas parcerias continuam até hoje. Só que mesmo assim eu ainda tinha um custo muito alto, principalmente com pó descolorante, porque eu sou conhecida como especialista em loiras. Então, curso para loiros tem todos os dias, a gente faz loiros lá no Instituto. Então, tem um custo muito alto com o uso de pó descolorante. Aí eu decidi, vou fazer o meu próprio pó descolorante, que eu vou ter um custo menor, e aí eu tenho a minha marca com pó descolorante, já que eu sou especialista em loiras, eu vou fazer um pó com a minha marca, com o meu nome. Detalhe, foi a primeira e única mulher da história do Brasil que me fez ficar loira. A gente um dia desse estava compartilhando essas fotos, né, Isa? Gente, ela já descoloriu meu cabelo. Foi a única pessoa que eu tive. Eu fiquei nevada, né, que chama agora. Fiquei nevada. Foi a única que eu permiti que fizesse isso comigo. Depois, qualquer dia, eu vou colocar no meu Instagram coloca as fotinhas lá, né? Pra vocês verem depois. Tem uns stories juntas. E aí, começou daí. Então, essa experiência que eu tive de contrato de 5 anos naquela época,
me ajudou muito a entender sobre produção, formulação. Eu fiz curso de química, eu fiz curso de cosmetologia, para entender sobre a formulação dos produtos, o que cada ativo faz, como é que formula, como que cria. Ajudei na produção dos produtos daquela marca no qual eu estava contratada. Então, isso serviu de muita experiência para mim. Eu aprendi muito com isso. Dentro das circunstâncias, eu já sabia como fazer os produtos, com as formulações que precisava ter, então direcionei para uma indústria para fazer os meus produtos com a minha marca. E aí já tinha feito pó descolorante, ficou muito bom, e aí comecei a fazer outros produtos, e aí ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui lançando outros produtos, e hoje eu estou com a minha linha completa para produtos de salão de beleza. Todos os produtos que um profissional cabeleireiro precisar, nós temos, que é a Yellow Professional. Gente, eu vou falar aqui o relato pessoal. No dia do lançamento, eu fui fazer uma palestra lá para as poderosas da Isa. E aí eu ganhei de brinde, era o dia do... Foi chiquérrimo. Eu ganhei de brinde um kitzinho de usar em casa, de manutenção, Isso, né? E esse kit não é nem para cabelo cacheado. Não é indicado, não é direcionado, na verdade. Não é pra cabelo cacheado. Aí eu cheguei em casa e não usei, guardei e não usei. Passou um mês, aí quando foi agora, semana passada, Isa, aqueles produtos que eu ganhei, eu posso usar no meu cabelo? Não vai cair o cabelo, não? Porque cabelo cacheado, né? Aí ela me explicou, não precisa não, faça assim, faça assado, que dá tudo certo. Gente, o cabelo é outro. Tá com 1 semana que eu tô usando e o meu cabelo é outro. Eu estou passada. Ele realmente, todos os cabelos podem ser aplicados esse produto. Que façam química ou que não façam química, ele vai ter uma resposta surpreendente no cabelo. Independente de ter química ou não. É uma linha pós-química, mas todos os cabelos podem usar, que só vai ter benefícios. O que a gente pode esperar da Yellow Professional e do Instituto Isa Lima para os próximos anos? Eu tenho certeza que é uma empresa que vai perpetuar no mercado, porque o Instituto hoje é uma referência entre as outras escolas dentro de Fortaleza. Se você jogar no Google, Instituto Isa Lima é o primeiro que aparece, estamos em primeiro lugar no Google. Dá licença, obrigada. E com certeza é uma empresa que só cresce, a instituição vai perpetuar aí, porque hoje eu já tenho alunos que foram alunos que hoje são meus instrutores, né, que já tem aí uma carga já prontas para dar continuidade. Se um dia eu não puder estar no Instituto, o Instituto funciona da mesma forma com eles, porque eles estão preparados para isso. E a marca, ela só tem a crescer, porque produtos para salão de beleza não para. A área da beleza é uma área que só cresce. Então, assim, não tem como parar. É algo que só tem a crescer. Então, com certeza, é uma marca que vai perpetuar aí por muito tempo. Agora a gente vai mandar para você a pergunta da galera. Sim. O que é que acontece? As poderosas, toda semana a gente coloca lá no nosso Instagram, lá no History, uma caixinha de pergunta para quem quer fazer alguma pergunta para nossa convidada. Você também pode mandar sua pergunta aqui embaixo nos comentários, viu? Que a gente tenta responder direitinho para você. E a gente recebe várias perguntas e a gente seleciona aquela que mais se repete. Tá bom? Tá bom. E aí eu vou aqui, deixa eu pescar aqui a pergunta da galera. Pergunta das poderosas. Isa, como foi que tu conseguiu manter a saúde mental e continuar funcionando para poder conseguir fazer tua virada? Eu tive que... Hoje eu sei, né, como que isso funciona, mas inicialmente foi sem nenhum treinamento. Né? Eu tive que bloquear muitas coisas para eu não ouvir, para eu não saber, para eu conseguir realmente dar aquela virada de chave. Porque se eu fosse ouvir o que as pessoas estavam falando de mim, por exemplo, quando eu me separei, quando uma mulher sai de casa, né, as pessoas olham ela já com outros olhos, né? É porque traiu o marido, é porque fez isso, porque fez aquilo, né? Nunca querem saber real o problema que aconteceu. E aí eu tive que bloquear os meus ouvidos, que eu tenho certeza que esse é o segredo para, independente do problema, da situação que você vive, esse é o segredo para você focar no seu alvo e conseguir chegar lá. É bloquear os seus ouvidos para não ouvir coisas que não vão te ajudar a crescer. Então, eu fiz isso automaticamente. Eu acredito que foi um mecanismo de defesa do meu cérebro, mas não foi pensado, se eu vou fazer assim, assim, assim. Não, foi um mecanismo realmente de defesa. Mas hoje eu sei disso, que foi dessa forma que aconteceu. Que fez com que eu bloqueasse coisas que eu não queria ouvir, que eu não precisava ouvir porque não ia me ajudar em nada, e focar no que eu queria, no que eu desejava. Então esse é o segredo.
Muito bem. Eu tenho um comentário importante para fazer, foca em mim, por favor. A IL Professional pode, inclusive, ser uma das patrocinadoras do Pode Poderar, meu bichinho. Vamos sim, vamos. Porque empreendedor não perde a oportunidade. Eu tô dentro. Vamos comprar o projeto. Eu não vou perder essa oportunidade. Esse projeto é um projeto que transforma a realidade de mulheres. A sua história, Isa, é uma história que transforma, inspira, encoraja. É uma história que faz a gente entender que é preciso manter um pé no chão se você quiser voar e fazer o melhor com aquilo que está posto. Porque as fases, elas vêm, mas elas vão. E a próxima fase, geralmente, a vitória é bem melhor, né? Com certeza, com certeza. Isa, a gente tem um jogo aqui a gente tá chegando ao fim. A gente tem um jogo aqui que é o jogo do impacto. Como é que funciona? Eu vou te fazer uma pergunta curta, tá? E tu vai me dar uma resposta curta com o significado disso pra você. Tá bom? É papum. Tá certo. O que é o mundo para a Isa? Imenso. E quem é a Isa para o mundo? Nossa. Difícil a gente falar da gente mesmo, né? Eu já passei por outras experiências como essa, de você ter que falar de você mesmo. Porque assim, a gente não tem muita noção do que você é. Da capacidade que você é. Você só tem essa noção de quando você faz. Então, a Isa para o mundo hoje é ter que fazer o que precisa ser feito. Ponto. Ótimo. Que é um negócio de sucesso. É o seu negócio. Gostei. Por qual mundo que você luta hoje? Eu poderia dizer que seria pelo meu mundo, mas eu acho isso muito egoísta. Mas eu luto por um mundo onde mulheres possam ser o que elas quiserem ser. Arrasa! Uma frase que te move. Uma frase que me move, além dessa que eu acabei de falar, que eu sempre repito, né, fazer o que precisa ser feito. Nós somos movidos por sonhos, então é preciso sonhar para que você possa viver e realizar. Muito bem. Isa, eu quero te agradecer muito, 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 muito por esse momento riquíssimo, né? Espero que as pessoas possam usufruir tanto quanto eu usufruí dessa tarde maravilhosa ao seu lado hoje, desse dia de hoje. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se você quiser saber mais e acompanhar todos os episódios do Pode Empoderar, toda terça-feira às 19 horas, qual é a minha sugestão? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque aí fica tudo bem. E se você é de Spotify, você pode ouvir a gente lá no Spotify, que a gente tá lá também, tá certo? Isa, para finalizar, essa câmera aqui é a sua. Aqui são nossos poderosos que estão nos assistindo. Deixa uma mensagem de transformação, uma mensagem final, assim, pra gente encerrar com chave de ouro esse episódio de hoje. Deixa tua mensagem para as poderosas. Meninas, vocês têm uma força incrível que está dentro de cada uma de vocês. Vocês só precisam ativar esse poder. Todas nós já nascemos com capacidade para fazer tudo. Você só precisa se descobrir e ativar isso dentro de você para você conseguir alcançar os seus sonhos e ter bastante sucesso na sua vida. Muito obrigada, maravilhosa, poderosa, linda. Obrigada, eu que agradeço. Que Deus continue abençoando grandemente essa sua trajetória, porque está só começando, né? Está só começando. E que todos esses projetos que possam estar aí sobre você, que eles possam vir transformar cada vez mais, não apenas as outras vidas, mas também a sua. E eu torço muito, 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 muito para você ser internacionalmente conhecida, porque você tem potencial para isso. E muito obrigada por sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Você sabe que pode contar comigo pro que der e vier. Sou fã número 1. A recíproca é torço verdadeira. muito, 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 muito por você cada dia mais. Eu sei do potencial que você tem e sei que o foguete que você vai pegar vai te levar para muito distante. E você merece tudo isso. E você também merece Obrigada. esse sucesso. Poderosas, fiquem com nossa gravação aí, vai ficar no ar, você pode pegar à vontade, assistir quantas vezes quiser, mas compartilha a Conta Poderosa. O que é bom, a gente não fica só pra gente, não, a gente compartilha. Afinal de contas, empreender só faz sentido se for para contribuir
Até o próximo episódio.